E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo e tá na hora de mais aumentos. Sim, pois é, mais aumentos. Só que o que me surpreendeu, tá? Agora, nessa nova leva de aumentos, que não foi nenhum atacadista, não foi nenhuma loja, uma grande rede que anunciou os aumentos. Não foram os fabricantes também não. O próprio governo japonês veio a público anunciar os aumentos de preços. Vocês têm noção como é que a coisa se tornou tão bárbara aqui no Japão? Tão absurda que o próprio governo está vindo anunciar aumentos. Olha só, o Ministério da Agricultura, Florestas e Pescas anunciou a perspectiva de preços de aumentos de vegetais para dezembro. Se o próprio Ministério está vindo anunciar que vai ter aumento de preços, você pode ter ideia que vai ter aumentos exorbitantes de preços. Tá? Os preços do rabanete e do tomate, que se mantiverem em níveis elevados desde o verão, deverão permanecer em níveis normais, enquanto o preço de alguns outros vegetais, como cebolas e cenouras, deverão estar acima do normal, devido ao calor intenso do verão e à escassez de água, diz a lenda. Tá? O governo de agricultura, o governo é bom, né? O ministério, essas traduções também que eu faço, tem hora que chuta o pau da barraca também, né? O Ministério, tá, da Agricultura, Floresta e Pesca anunciou a perspectiva de preço do atacado para os 14 principais itens vegetais enviados para o mercado atacadista central. Tá? De acordo com o material publicado, o preço da cebola por quilo era 86% superior ao normal. Tá? Devido ao calor contínuo em Hokkaido, onde são cultivados os volumes e o volume de colheita foi inferior ao habitual. Como resultado, espera-se que os preços permaneçam também acima do normal para dezembro. Além disso, o preço de atacado da cebola verde, no caso de cebola verde que eles falam assim, aquele nigge comprido, tá? Estava 36% acima do normal, devido aos fatores de efeito de calor intenso do verão. Tá? A cebola verde que foi produzida na província de Chiba e Ibaraki deu a... Tá? O preço de atacado da cenoura também subiu 31%. Então, em todos os casos, os preços deverão permanecer acima dos níveis normais em dezembro. Então, é aquela velha história. Se você tiver condições, para você que cozinha bastante, ou tem restaurante aqui no Japão, ou tem uma família grande, e, como é que se fala assim, tiver condições de estocar esse tipo de alimento a ponto de não estragar, faça, porque você viu que os preços vão subir de forma exorbitante. E você viu que eles deram alguns, não foram todos. Você viu que eles listaram 14 itens ali, de acordo com a matéria, só que eles só deram 3. E os outros? Então você pode ter certeza que batata vai subir e as outras coisas vão subir de forma muito grotesca. Tá? Então, tome cuidado. Por outro lado, né, em dezembro, muitos vegetais é bom, né? Muitos legumes como rabanete, couve, tomate, vão se manter em níveis normais. Além disso, espera-se que o Hakusai fique abaixo do normal na primeira quinzena de dezembro, mas permaneça o mesmo preço normal na segunda metade. Bom, isso é fato. Isso aqui não precisa nem o Ministério vir falar. Por quê? Quem faz compra aqui no Japão e compra bastante legumes e verduras, sabe que agora que eles estão colhendo muito o Hakusai. É que eu não gravei o vídeo. Semana passada teve uma feira da JA aqui na cidade que eu moro. JA, para quem não sabe, é a cooperativa dos agricultores aqui do Japão. Eu recomendo muito as pessoas procurarem as lojas da JA. Toma cuidado, tá? Porque a JA tem banco também, a pessoa pode confundir com o banco lá também, dependendo da loja da JA, ela tá uma fachada muito bonita. Parece fachada de banco mesmo. Mas tem loja que, como é que se fala assim, a fachada é muito feia. Mas tanto que tem uns bancos da JA também, como é que se fala assim, tem uma fachada muito feia,
Parece o troço tá bem, como é que fala assim, mal conservado, e tem umas que é muito bonita também. Mas eu recomendo as pessoas irem nessas lojas da cooperativa da DIA, que você encontra muita coisa com preço muito bacana. Claro que tem muita coisa com preço caro também, tá? E já falo para você de antemão, tem muito produto caro que você assusta, mas tem muito produto com preço muito bom também. Voltando ao assunto, teve uma semana, na semana passada, teve uma feira da DIA aqui, foi aí minha esposa. Eles estavam vendendo 10 quilos de Hakusai por 800 ienes. Então, para quem é aquela velha história, para quem gosta de fazer Tsukemon ou algo parecido, 10 quilos tá uma mão na roda, né? Tá pagando barato, tá? Por uma boa quantidade. Tem locais também vendendo sacos grandes de cenoura, só que não é aquela cenoura linda, maravilhosa. Tem algumas cenouras rachadas, algumas coisas assim, por 600 ienes. Mas sacos grandes mesmo, tá? Então, como é que se diz? Tem que aproveitar, se der para aproveitar, aproveite. Porque você viu que eles estão colocando preços. O próprio governo vinha anunciar aumentos de preços assim de forma exorbitante. É para assustar. O Ministério de Agricultura, Floresta e Pesca disse: os preços de muitos itens permanecerão elevados devido às altas temperaturas do verão, mas com exceção de alguns itens, você vê exceção de alguns itens, não deram quantidade, nem especificaram o nome. Espera-se que retorne a níveis normais. Espera-se que retorne. Tá? Só que tem aquela velha história da oferta e demanda. Se algum produto tiver muito caro e tiver algum outro similar ou parecido que a pessoa consiga, como é que se fala, fazer a substituição, ela vai para aquela. É nisso que acontece? Lei da oferta e demanda. Vai começar a subir o preço de novo. Tá? É lei do comércio, tá? Isso é fato. Não tem muito o que, como é que se fala, que questionar nesse ponto. Então, por isso que eu falo, quem tiver condições de estocar certos alimentos, tá certo que isso é perecível, tem que tomar um certo cuidado, tá? Para o uso, esse tipo de coisa. Mas, se puder, o faça. Porque você vê que os preços vão ficar bem salgados em dezembro. Ainda mais agora em dezembro, que é época de festas, pessoas fazendo ceia e etc. As coisas vão ficar mais caras, né? No normal já iam ficar mais caras, e agora vai ficar mais caro ainda. Por enquanto, já a participação dos produtos de Hokkaido permanecerá em alta. Por enquanto. É possível que os aumentos continuem. Vai, meus lindos olhos. Então já dá para você ter uma ideia que o bicho vai pegar. Vai pegar. Aí eles deram um exemplo aqui. Tá? No caso aqui, os supermercados de Tóquio estão a tomar medidas para substituir alguns vegetais que são caros pela compra de outros produtos estrangeiros mais baratos. É aquilo que eu falei. É a substituição de um caro por um mais barato, né? Então aí começa nessa história de substituição. Aí se viu que a coisa teve uma boa aceitação ali, todo mundo vai para lá e começa a lei da oferta e demanda, aquela substituição ela sobe também. Tá? No supermercado do distrito de Adachi, em Tóquio, os preços de muitos vegetais que estavam a níveis elevados desde o verão agora estão no mesmo nível ou abaixo do habitual em novembro. Segundo a loja, em relação a outubro, o preço do rabanete, no caso do daikon, diminuiu em mais de 10%, que é quase o mesmo de sempre, o preço de sempre. A couve chinesa, de cerca de metade do que era em outubro, é inferior ao habitual. Por outro lado, o preço da cebola nas lojas são de cerca de 10% inferiores a outubro, mas cerca de 30% superiores aos outros anos. Além disso, o preço de compra das cebolas mais que duplicou este ano em relação a agosto. Por isso, as lojas estão reduzindo o número de cebolas em saco ou a compra e venda de cebolas da China, que são mais baratas. Então você vê que a cebola japonesa, né, então estão importando cebolas da China. Agora é a hora que deveria fazer igual a China está fazendo com o Japão, né? Deu boicote nos produtos marítimos, né? Fazer a mesma coisa. Só que em parte a China não está errada não, está no boicote dela, porque aquela parte dos produtos marítimos com aquele isótopo de trítio é muito perigoso. Tá? Então, só Deus sabe. Aqui em casa eu aboli mesmo produtos de frutos do mar.
Tá? Cortei que tem hora que minha esposa me xinga pra caramba, mas eu cortei, eu falo pra ela, se você quiser comer, você compra, eu faço pra você. Eu não quero, eu não vou comer. Mas vida que se segue, né? Uma mulher de 60 anos que fazia compras disse: os vegetais folhosos e as raízes eram caros no verão, mas acho que ficaram mais baratos recentemente. Né? Isso no caso você viu que eles estão fazendo substituições, né? Estão importando, né, os produtos. Yozo Izuma, presidente do supermercado Sanyo, disse: muitos vegetais são mais baratos e os clientes estão satisfeitos. As cebolas verdes estão caras, mas o repolho chinês é barato e os ingredientes usados em pratos quentes estão vendendo bem. Os preços estão moderadamente baixos, né? Espero que continue assim. Então você vê que eles estão fazendo substituição, eles estão importando produtos. Como é que se fala? Aí nisso o agricultor japonês se lasca de verde e amarelo. Né? Mas de qualquer maneira você vê que eles estão rebolando para poder... As lojas, os supermercados em si estão rebolando para poder, como é que se fala assim? Fazer substituições. Porque o produto interno japonês está muito caro. Tá? E ressalto isso para você. Mais uma vez, se você tiver condições, estoque. Se você não tiver condições, for uma família pequena, uma pessoa só, não faz sentido. Só que é aquela velha história. Dependendo, faça uma pesquisa. Veja o congelado, tá? E veja o fresco, no caso in natura, e veja os valores. Se vale a pena ou não. Ou comprar também para congelar, que tem muitos dessas... Como é que se fala assim? Desses legumes que eles congelam. Você vê naquelas prateleiras de congelado do supermercado, tem muita coisa ali. Então você pode tirar aquilo ali como base para você congelar os seus também. E você salvar uma grana. Porque você vê que a coisa ficou feia. Igual você vê aqui. A cebola, por quilo, subiu 86%. É muita coisa. Mas já deu para ter uma base também. Porque tem um supermercado da Rede Valor perto da minha casa, que eu sempre vou lá. O preço do raio da batata subiu por 3 semanas seguidas. A caixa de batata de 10 kg. Quando eu cheguei lá, estava 1.200. Na penúltima semana, 1.500. Eu fui na semana passada, 1.900. Então já dá para você ter uma ideia de como a coisa tá. Então, como é que se diz? Muita gente fala, você tá falando besteira, tá falando abobrinha. Não, vai, faça a pesquisa toda semana para você ver como é que estão as coisas aqui no Japão. Tá? Aquela pessoa que faz a compra uma vez sim, uma vez nunca na vida, não percebe. Mas quem faz as compras toda semana e está atento e anota os preços e faz comparação, faz pesquisa, anota, percebeu já. E a coisa está subindo num preço meio exorbitante aí. Então, se o próprio governo já está alertando, já estou trazendo um alerta para você também. Quem avisa, amigo é. Tá certo? Se você assistiu o vídeo até aqui, arigatou gozaimasu. Maido.